bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Beni, em mais uma edição da Madrugada Astral, sempre trazendo conhecimento sobre tarô, astrologia, ciências herméticas, hipnose e tudo isso aplicado na sua vida. Você já me segue nas redes sociais? Me siga, Paulo Beni Astrologia, e sempre agradecendo a cada pessoa que está chegando, a cada cliente, porque tudo isso é sempre para você. E a edição desse programa eu trouxe aqui um tema muito interessante, porque justamente é reflexo dos atendimentos que eu faço durante a semana e pode estar acontecendo aí com você. Por exemplo, eu sempre falo aqui e trouxe num programa anterior coisas sobre rituais que muitas vezes nós deixamos para trás. Esses rituais muitas vezes podem ser feitos no seu próprio dia a dia, no seu cotidiano. Por exemplo, agora, 6 horas da manhã, você deve estar acordando, fazendo a sua higiene pessoal, já indo, se deslocando para o trabalho, para o estudo. E muitas vezes eu sempre relembro a você. E se pequenos rituais fossem feitos em pequenos momentos, por exemplo, em 10 minutos por dia, que mudassem completamente a sua rotina. E muitas vezes eu até provoco isso para que as pessoas pensem, e você também, você muitas vezes tem vivido pela sua intenção ou tem apenas repetido hábitos que já não representam a sua própria verdade e que muitas vezes são aquelas dores emocionais, sentimentais que a gente acaba trazendo para as consultas de astrologia, de tarô e que viram perguntas para que a gente possa responder. Outra questão que eu peço que você pense comigo agora: se o seu destino não mudasse muitas vezes com grandes movimentos, grandes revoluções, mas que com pequenas decisões, ou que a gente chama de micro decisões, elas pudessem ser visíveis aos nossos olhos. Então é isso que eu quero que você fique comigo aqui nesta manhã, para que juntos a gente possa construir esse conhecimento. É importante quando a gente fala de pequenos hábitos, porque muitas vezes a gente tem a leve percepção de que os grandes hábitos vão nos mudar. Claro que sim, mas os pequenos movimentos que fazemos todos os dias, a gente respeita o que é o movimento da natureza. Por exemplo, você gosta de plantas? Você pode perceber que se você observar a planta todos os dias, talvez você veja pequenas mudanças ou até nenhuma. Mas se você deixar para ver uma planta de semana a semana, a cada mês, essa mudança é muito perceptível e nós, seres humanos, somos também elementos desta própria natureza. Portanto, eu sempre relembro a você: nós somos aquilo que construímos repetidamente. E é claro que se você, por exemplo, agora pela manhã, está tendo pensamentos positivos, hábitos positivos, movimentos construtivos, e repetidamente isso durante toda a manhã e durante todo o dia, é muito provável que ao final do dia, ao final da sua semana, você terá atingido alguns ou até todos os objetivos planejados na sua vida. Porém, se você repetidamente tem se deixado levar por pensamentos destrutivos, hábitos que não são, de repente, aqueles virtuosos, mas são os hábitos viciantes, olha, é muito provável que os objetivos que você se propôs não serão atingidos. Agora, por exemplo, quando a gente fala que somos aquilo que repetidamente fazemos, é importante que a gente tenha esses hábitos repetitivos de uma maneira consciente, até porque os pequenos hábitos que a gente constrói geram grandes resultados. E por que eu vou trazer aqui alguns hábitos para você? Nas previsões que eu vou trazer daqui a pouquinho para o próximo final de semana, eu vou trazer quase como um mini ritual para cada signo. Então fica comigo, porque daqui a pouquinho você vai conferir isso para o seu signo e também para o seu ascendente. Porém, muito provavelmente, esses pequenos hábitos que você vai construindo ao longo da vida e que geram grandes resultados, é interessante, por exemplo, quando a gente olha nas sessões de hipnose. A hipnose que eu sugiro que você faça para que você possa trazer todas as dúvidas e todos os movimentos que você deseja ver construídos, por exemplo, como liberação de vícios, por exemplo, como a liberação de movimentos até de coragem e de ímpeto que você deseja ver construído na sua vida. Isso vai trazer o grande resultado durante o processo.
Claro que muitas vezes quando a gente olha até para certas espiritualidades, religiosidades que falam do milagre, o milagre existe? Claro que sim. Porém, a gente não vai esperar o movimento do milagre para que aquilo aconteça na minha vida. Eu preciso que aquilo aconteça diariamente, o que chamamos de pequenos milagres. E isso é importante até para que uma das 7 leis herméticas, que eu já trouxe algum exemplo delas aqui, e se você quer ver mais, me mande uma mensagem no @paulobnastrologia para que eu possa trazer mais desse conhecimento hermético. Porém, uma delas fala a seguinte condição: o que está dentro é como o que está fora. A reverberação dos nossos pensamentos internos, das nossas vibrações internas, vão trazer aquele movimento para a vibração externa. E esse tipo de movimento é importante porque não só os pensamentos que nós temos durante todo o dia, pensamentos aleatórios ou pensamentos construídos durante o nosso processo evolutivo, mas principalmente aquele tipo de pensamento que a gente chama de intrusivo. Por exemplo, você que está dirigindo e me ouvindo aí no carro, você está interagindo com outros motoristas, o movimento do trânsito, e muitas vezes você vai tomar uma fechada, vai ter um semáforo, um farol que vai fechar instantaneamente, e de repente naquele movimento você deixa um pensamento intrusivo entrar, como algo de repente com uma raiva, um sentimento ruim. Tudo bem, nós somos seres humanos e também estamos respondendo a esse tipo de movimento. Porém, é importante saber o que fazer com esse tipo de pensamento. Deixá-lo vir, mas também saber colocar ele numa maneira para fora, né? Para que justamente aquele pensamento que está dentro, que é a positividade, o pensamento de um objetivo atingido, de um encontro gostoso, possa acontecer na sua vida. E isso tem que ser vigilante. A gente não pode deixar se levar por uma vida apenas pelo movimento do acaso, apenas pelo movimento de que aquilo possa acontecer de uma maneira casual. Casual, a causalidade, ela vai acontecer, agora provocada por você, porque os elementos externos dos quais nós estamos interagindo, a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre as pessoas que nós encontramos, nós não temos controle sobre as ações que possam acontecer durante o nosso dia, mas a gente tem sim a grande oportunidade de nos convocarmos para esse tipo de condição. E por isso que eu vou mostrar pequenos hábitos simples e até simbólicos que você pode trazer como mudanças profundas na sua vida. E para que isso aconteça, é importante, por exemplo, que você, de repente, se você consegue até rever este programa lá no meu YouTube, @paulobnastrologia, você pode escrever como um diário para você ou até no seu celular. Então vamos lá. Qual é o tipo de ritual que eu trago para que você faça todos os dias? Por exemplo, pela manhã. Grande parte de nós temos o hábito de acordarmos pela manhã, como agora você que está me acompanhando aqui no programa. Então a gente acorda, faz a nossa higiene pessoal, vai tomar um café, se prepara para pegar um transporte público, até ir dirigindo com o nosso próprio carro. Porém, os primeiros segundos que a gente habitualmente acorda na cama, eles são importantíssimos. Para nós que acreditamos numa espiritualidade e diante de todas elas e todas as religiosidades e que vimos de um mundo espiritual, é importante que a gente chegue a este mundo material com clareza, com consciência. Por isso que eu peço a você, nos primeiros segundos que você desperta, acorda, que você desliga lá o seu despertador, celular, a forma como você acorda, tenha clareza dos primeiros segundos que você desperta. Essa clareza você já pode pôr uma intenção que você deseja ver construída, você já pode pôr um movimento que você deseja fazer, você pode colocar uma pessoa ao qual você deseja um encontro gostoso, habitual, construtivo. Esses primeiros segundos, e que aqui podem ser 10, 20, 30 segundos, são realmente importantes. Cuide desses segundos. Habitualmente, ainda mais hoje com as novas tecnologias do celular, por exemplo, a gente tem um hábito de acordar, pegar o celular e já olhar as primeiras redes sociais, primeiras mensagens, estimulando a nossa consciência ao que vem do externo. Eu sugiro a você, faça o movimento contrário.
desligue o seu despertador, seu celular, mas principalmente habitue-se a alimentar-se de dentro para fora, porque isso vai trazer uma consciência para você ao longo do dia. Deixe para ver as redes sociais logo depois que você de repente estiver num transporte público, tiver um tempo, para que você interaja sim com as notícias do dia, com habitualmente o que está acontecendo. Não tem que ser um ser isolado e de repente não manifestado nesse mundo material. Mas é importante que você vibre de dentro para fora. Então, esta primeira parte do hábito eu sugiro que você faça. Habitualmente, tenha clareza e intenção no seu primeiro dia, nos primeiros horários. É claro que muitas vezes as pessoas aqui que estão me acompanhando, me ouvindo e me assistindo, vão ter horários diferentes. Você acorda, por exemplo, num horário noturno para trabalhar, então habitue-se nisso também. Você dormiu durante o dia e acordou num horário vespertino ou noturno, então, ao despertar, habitue-se em vibrar positivamente uma intenção, uma clareza, um encontro que você deseja ver realizado no dia. Sabe por quê? Nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. Nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. É aquela condição que eu até trouxe aqui de você se deixar levar pelo vento da vida. O vento que movimenta as nossas navegações internas, o nosso barco interno, é importante que a gente tenha o remo, o timão na mão, para que esse vento sopre e te leve ao encontro que você deseja ver realizado. Segundo movimento que eu peço que você faça agora durante o dia, lá pela metade do seu dia, que é justamente o quê? O alinhamento. Então, você teve o primeiro movimento ao despertar, que foi a clareza, a direção. Você apontou para onde você deseja chegar. Durante a metade do dia, faça o alinhamento, que é o quê? Se sentir presente, ter presença na sua vida, naquilo que justamente você pretende realizar, encontrar, ver construído. E ali você pode tirar, por exemplo, de novo, poucos segundos, poucos minutos, para reavaliar como está a sua atitude emocional durante o dia? Como está a sua atitude mental? Como está a sua atitude espiritual? Diante dessas três áreas, e é importante que a gente faça, porque muitas vezes eu tenho vários clientes que atuam, por exemplo, no mercado financeiro, mercado administrativo, e é muito comum eles dizerem, compartilhar isso para mim, que a gente faz avaliação do nosso trabalho, a gente faz avaliação do nosso dia a dia, mas qual foi a avaliação que você fez de você? Qual foi a avaliação que você fez dos seus hábitos e costumes? Então é importante que você faça isso, ter a clareza, a direção pela manhã e o alinhamento durante a tarde, durante o meio do dia, percebendo como foi aquela primeira parte, se você teve encontros que você planejou e construiu, se os sentimentos que você quis reverberar foram os melhores, se as sensações espirituais as quais você percebeu estão realmente alinhados com aquela crença que você tem. Até porque, até que você se torne consciente do seu inconsciente, então ele pode dirigir a sua vida. Até que você se torne consciente do seu inconsciente, ele pode dirigir a sua vida. E nas sessões de hipnose é muito comum, porque existe o estado de relaxamento ao qual a gente coloca você, e é importante porque nesse momento do estado de relaxamento, eu estou usando aqui numa linguagem mais simples, rebaixando o crivo da razão para que nós tenhamos acesso à evolução do inconsciente e aí trazer as melhores condições para você. Liberação de vícios, encorajamento, atitudes positivas e construtivas, e tudo isso para que você torne a sua vida cada vez melhor. Então a gente não pode deixar com que as ações que o inconsciente está captando dirija apenas a nossa vida. É importante que a gente tenha consciência deste inconsciente para que você possa ter as melhores ações e desenvolvimento e, obviamente, colher os melhores resultados. No final do dia, então nós tivemos no início a clareza, a direção, para que você possa, nos primeiros momentos de despertar, na metade do dia, o alinhamento, verificar se eu estou indo na direção que eu desejei e coloquei lá no início do dia. No final do dia, é momento da liberação. É o momento que a gente chama da limpeza,
quase como a gente faz nos movimentos de lua minguante, que a gente libera todas aquelas condições. Então, sempre ao final do dia é momento de liberação. Mas, Paulo, liberação como assim? Aquilo que, por exemplo, você avaliou no final do dia, que te pesou, que não levou você a uma condição do alinhamento, que não estava condicionado àquela primeira percepção da clareza da manhã, é importante que você entregue simbolicamente, se desprenda. E isso pode estar ligado, e eu sempre trago esse tipo de condição, a uma sensação que você tem durante o dia, a pessoas que já não fazem mais parte do seu ciclo construtivo de vida. Eu sempre digo isso com respeito, não é para que você use as pessoas de maneira nenhuma, até porque quando você usa uma pessoa, você pode ser usado, usada também, mas entendendo que esses encontros, que de repente não são mais encontros e são desencontros, é momento de você liberar, é momento de você não ter mais aquela condição de forçar este encontro, e deixando isso talvez para um outro momento de vida, ir ao encontro de novas coisas e novas condições. Até porque a gente tem muitas vezes um sentimento de arrependimento. Nossa, o que, que eu vou falar para aquela coisa, ou para aquela pessoa, para aquela situação? Você não tem que prestar contas muitas vezes das condições que acontecem no seu dia a dia, a menos que seja para você mesma, para o seu parceiro ou parceira conjugal, ou para, de repente, uma pessoa ao qual você se comprometeu. Fora isso, é importante que você siga o caminho, é importante que você siga a jornada. E justamente fazendo essa liberação das coisas e condições que não fazem mais sentido. Aquilo que você não libera pode se tornar a sua prisão. Aquilo que você não libera pode se tornar a sua prisão. E, de novo, eu digo isso sobre sentimentos, sobre a nossa espiritualidade e sobre pessoas que podem se tornar prisões na sua vida, podem acabar trazendo condições as quais você não deseja mais ver realizado. Vamos lá agora as previsões astrológicas para o final de semana, dias 22 e 23 de setembro, trazendo aqui sempre agora, como eu falei para vocês hoje, um pequeno ritual para cada signo, para que você possa justamente liberar essas prisões e ir ao encontro dos seus objetivos. Vamos começar pelo signo de Áries, arianas e arianos. Momento de movimento, respiração, aquele movimento da presença, é importante que você faça, ariana, ariano, justamente se sentindo presente em todos os dias. Você pode fazer o seguinte, você pode mentalizar o seu próprio nome, você pode mentalizar uma imagem que você deseja ver realizado. Isso é importante para renovar as suas energias. Pratique isso agora no final de semana, aproveite que às vezes a gente tem mais tempo durante o final de semana do que na semana. Então, movimento e respiração. Preste atenção nos movimentos que você tem feito e na sua própria respiração. E quando eu falo respiração, ó, nada de fazer a respiração aqui em cima não, hein? Coloca ela mais abdominal aqui embaixo para que você possa ter um ciclo melhor de respiração. Então, parabéns aí a todas as arianas e arianos nesse fim de semana. Taurinas e taurinos, momento de organizar os seus objetivos. É muito comum, por vezes, a gente ter 30, 40 objetivos para realizar. Estabeleça poucos objetivos, priorize os objetivos, taurinas e taurinos. Sabe por quê? Isso vai trazer estabilidade para vocês. E vocês com a estabilidade, vocês vão longe. Taurinas e taurinos, quando percebem que o chão simbólico é estável, é firme, eles seguem no movimento muito gostoso de se ver. Então, taurinas e taurinos, momento de organizar, separar os objetivos para que você possa ter o melhor movimento de vida. Geminianas e geminianos, sabe o que é importante? Ó, vamos colocar no papel agora, materializar aquelas intenções que você deseja justamente ver realizado. Coloque lá mais ou menos umas 10 linhas, isso vai ser importante para você justamente reorganizar esses objetivos e retomar ideias que de repente ficaram para trás. Cancerianas e cancerianos, momento de fazer um silêncio interno, aquietar a mente, coloque um mantra no YouTube, um vídeo, uma canção que você goste, uma melodia, para que justamente você possa aí trazer mais o cuidado da própria alma. Então, silenciando internamente e fazendo o silêncio espiritual, você silencia a mente também, tá bom? Leoninas e leoninos, momento de afirmar o seu poder.
Muitas vezes a Leonino, o Leonino tem aquele movimento, né, de brilhar naturalmente, mas que tal se você pudesse então afirmar este brilho, este poder? E para isso é importante brilhar com um propósito, com um objetivo alinhado àquilo que você sonha. Então vamos usar esse brilho alinhado aos objetivos que você realmente deseja ver realizado. Virginianas e virginianos, é momento de você fazer certas avaliações. Os movimentos que você tem feito durante a vida é importante para que você os faça e avalie. Quais foram os resultados que você colheu? Foram positivos? Continue. Foram medianos? Ajuste. Não foram bons? Deixe isso de lado e aproveite o movimento para fazer de uma outra forma, alinhando justamente o que a gente chama quase como um checklist desses objetivos. E justamente isso pode trazer novas rotinas para você. Librianas e librianos, vamos fazer agora uma pausa para algumas coisas. Tem objetivos que é importante a gente pausar, não é se desprender deles não, apenas pause para que você possa observar melhor e trazer equilíbrio, uma harmonia interna para aquilo que você deseja ver realizado, tá bom? Então pause alguns objetivos que você tem usado de teimosia ou até esteja em dúvidas do que está acontecendo, faz a pausa que isso vai ser importante para você. Escorpianas e escorpianos, olha o desapego aí, momento de desapegar de coisas, condições, situações ou até pessoas que não fazem mais sentido para a sua vida. Isso vai trazer uma renovação profunda para você, escorpiano e escorpiano. Então aproveite o movimento para que você possa renovar-se, quase como aquele mito da fênix que renasce das cinzas e brilha para o mundo. Sagitarianas e sagitarianos, importante saber o quê? Você declarar suas metas e objetivos. Você de repente já até escreveu, tem clareza sobre eles, mas você já declarou para o mundo quais são essas metas? Já declarou para as pessoas com as quais você partilha a vida quais são essas metas? De repente só está com você. Estando com você é importante, mas você tem que partilhar, declarar, compartilhar essas metas também. Então aproveite este movimento para que isso tudo, essas pessoas, condições e situações, tenha uma expansão desses sonhos, objetivos e metas que você deseja ver realizado. Capricornianas e capricornianos, estabeleceu uma meta? Vamos planejar. Planeje como ela vai acontecer, porque muitas vezes a gente só diz o objetivo, chegar a tal lugar, conquistar tal objetivo. Agora, e a estratégia que isso pode acontecer? Você já delineou, já esmiuçou? Então é importante também para que você passe a fazer esse tipo de movimento agora no final de semana, tendo tempo também. Isso vai trazer passos estratégicos importantes para você. Aquarianas e aquarianos, sabe o que é importante para você agora? Escolha de novo aí um vídeo no YouTube, um mantra, alguma canção que leve a você a uma meditação. Mas uma meditação não apenas alinhada a esse objetivo que você deseja ver realizado, uma meditação aberta, a quase desprendida, a quase visionária, justamente para que a sua criatividade possa ser estimulada e aí trazer novos objetivos para você. Vamos lá então? Aquarianas e aquarianos, importante fazer esse tipo de movimento agora no final de semana, para que essa meditação traga ideias e vindo a ideia, ó, anote, sempre anote, tá bom? Piscianas e piscianos, a sua sensibilidade vai estar elevada, então conecte-se espiritualmente com a sua religiosidade, espiritualidade que mais você goste e pratique. Sabe por quê? Essa sensibilidade, seja ela positiva ou até, de repente, uma sensibilidade que exige um pouco mais de cuidado, pode ajudar você a delinear os novos objetivos. Então, um pequeno ritual para você praticar, tá bom? Essas foram as previsões para os dias 22 e 23 de novembro agora. Vamos agora para uma nova parte. Então, eu falei sobre a clareza da manhã, logo no primeiro despertar, para que você tenha ao acordar, os objetivos de alinhamento no meio do dia e o descarte, você se desprender daquilo que não fez sentido durante o dia, sejam sentimentos, sensações ou até condições e pessoas que não fazem mais sentido. Mas dois outros movimentos que podem vir à tona é o seguinte: você vibrar com a palavra. Diga palavras positivas que possam trazer objetivos importantes. E, claro, não menos importante, agradecer a tudo isso que aconteceu, porque isso vai trazer movimentos importantes para o seu dia a dia.
Veja que hoje eu trouxe para você rituais que nem precisam de vela, pedra, incenso. Isso, se você quiser colocar, tá tudo bem. Mas são rituais diários, hábitos diários que a gente precisa fazer a todo momento. É importante que a gente faça esse tipo de movimento, porque isso pode nos ajudar a ter melhores condições durante o dia. Portanto, agradecendo sempre a você que me acompanhou aqui nesta manhã de quinta-feira. Me siga nas redes sociais, @paulobnastrologia, ou me mande um WhatsApp, código 11993020468, código 11993020468. Agradecendo a você, sempre aqui comigo, toda quinta-feira, às 6 horas da manhã. Um beijo no seu coração e até mais.